Um CEO milionário não tocava em uma mulher há 20 anos, mas sua nova assistente mudou tudo. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de onde você está assistindo. Aproveitem a história. A atmosfera na Smith Enterprises estava especialmente tensa naquela manhã. Os corredores, geralmente movimentados, estavam cheios de sussurros e olhares curiosos. Você ouviu? Sussurrou um dos funcionários administrativos. Sim, Henry Smith contratou uma nova assistente. Será que ela sabe da regra? Duvido. Isso vai ser um desastre. A regra em questão era simples, mas firme. Henry Smith não tocava em mulheres, nunca. Nem um aperto de mão, nem mesmo um esbarrão acidental. Ao longo dos anos, as funcionárias se acostumaram com essa peculiaridade. Algumas achavam que era apenas excentricidade de bilionário, enquanto outras tinham teorias mirabolantes sobre algum trauma misterioso. O fato era que ninguém ousava chegar perto demais dele. Mas Sophia Morris, a recém-contratada assistente pessoal, não sabia nada sobre isso. Era seu primeiro dia, e ela não conseguia entender por que a atmosfera parecia tão pesada. Os olhares que as pessoas lhe lançavam eram uma mistura de pena e curiosidade, como se ela fosse um cordeiro caminhando direto para a cova do leão. Morris chamou Emma, a secretária executiva, com urgência. O Sr. Smith precisa de uma gravata. Pegue uma e leve para ele agora. Sophia piscou. Desculpe, o quê? A gravata, Morris. Ele tem uma reunião em 10 minutos. Rápido. Ok, só uma gravata, pensou ela. Sem problemas. O que poderia dar errado? Sophia caminhou até o camarim executivo e abriu o armário onde as gravatas de Henry eram guardadas. E foi aí que surgiu um pequeno problema, havia cerca de 50 delas. Certo, que cor um CEO frio e intocável usaria, murmurou para si mesma. Pegou uma azul marinho, depois uma preta, depois uma cinza. Então entrou em pânico e pegou todas. Com os braços cheios de gravatas, marchou em direção ao escritório do CEO. Ela só precisava entrar, entregar a gravata e sair. Simples. Bateu na porta. Entre. Respirando fundo, ela entrou e encontrou Henry Smith parado perto de sua mesa, ajustando os punhos da camisa com a expressão usual de quem acabara de resolver uma crise financeira antes do café da manhã. Ele olhou para ela e franziu a testa. O que é isso? Gravatas, disse Sophia, parando na frente dele. Todas elas. Eu não sabia qual cor você preferia, então trouxe todas. Henry a encarou por um momento antes de soltar um longo suspiro, como se invocasse uma paciência que não tinha. Me deu uma. Sophia jogou todas as gravatas na mesa e pegou uma aleatoriamente para entregar a ele. Henry ergueu uma sobrancelha. Uma estampada. Ela olhou para a gravata e percebeu que na pressa havia pegado uma com pequenas estampas de patinhos de borracha. Oh! Ela rapidamente a pegou de volta. Essa não. Espere. Pegou outra e entregou-a a ele. Azul marinho, reconheceu Henry com um breve aceno de cabeça. Sophia sorriu, aliviada. Missão cumprida. Agora tudo o que ela precisava fazer era sair silenciosamente. E então ela viu. Henry estava amarrando a gravata do jeito errado. Ela piscou, depois piscou novamente. Ele estava absolutamente destruindo o tecido, como se estivesse tentando estrangular um fantasma invisível. Isso é um crime contra a moda corporativa, pensou Sophia, sentindo um desejo incontrolável de intervir. Sem pensar muito, ela se aproximou e ergueu as mãos. Espere. Você está fazendo isso errado. Deixe-me. E então ela o tocou. No momento em que seus dedos roçaram a pele do pescoço dele, Henry congelou. Sophia sentiu o corpo dele ficar tenso sob seus dedos. A súbita mudança no ar era quase visível. E então, de repente... Não. Henry deu um pulo para trás como se tivesse sido eletrocutado. Os olhos de Sophia se arregalaram. Meu Deus, o que aconteceu? Henry a encarava, como se tivesse acabado de escapar de um ataque mortal. Você me tocou. Eu só estava arrumando sua gravata. Sophia franziu a testa, achando aquilo uma reação exagerada. Nunca mais faça isso. Ok. Calma. Não sou radioativa, sabe? Henry passou a mão no pescoço, como se tentasse apagar a sensação do toque dela. Sua respiração estava irregular, e seus olhos permaneciam fixos nela com um olhar atormentado. Você não entende, disse ele, a voz tensa. Então me faça entender, retrucou Sophia, cruzando os braços. Porque, honestamente, isso não faz sentido nenhum.
Seus punhos se cerraram, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Não posso ser tocado. O que quer dizer com não pode? Você explode. Vira um sapo. Isso não é uma piada. Sofia ficou em silêncio. O tom dele era de puro desespero. Ele estava realmente abalado. Henry desviou o olhar, a mandíbula visivelmente cerrada. Apenas não faça isso de novo. Ela hesitou, sem saber exatamente o que dizer. Nunca imaginara que alguém pudesse reagir tão mal a um simples toque. Mas ao olhar para o rosto dele, viu algo além da raiva, medo. Ele estava apavorado. Sofia soltou um suspiro e ergueu as mãos em rendição. Tudo bem. Não vou te tocar de novo. Os ombros de Henry relaxaram apenas ligeiramente, mas ele ainda parecia tenso. Pode ir. Sofia revirou os olhos. Tudo bem, chefe. Sem tocar. Mas um dia, vou descobrir o que é tão assustador nisso. Ela saiu do escritório apressadamente, completamente sem noção do que acabara de acontecer. Quando a porta se fechou atrás dela, Henry tocou o local onde os dedos dela estiveram. Seu coração ainda estava acelerado. Isso nunca havia acontecido antes. Mas por alguma razão inexplicável, o toque dela ainda estava ali. E isso mudava tudo. Todo o escritório parecia um mar de olhares curiosos enquanto Sophia Morris saía do escritório do CEO, o rosto ligeiramente corado e a expressão confusa. Ela não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. O que foi aquilo? Henry Smith reagiu ao toque dela como se ela tivesse lançado uma maldição sobre ele. Dramático. Era a única palavra que vinha à mente de Sofia. Caminhou até sua mesa e deixou-se cair na cadeira, massageando as têmporas. Seu primeiro dia já estava começando a parecer um desastre. Então você sobreviveu. A voz de Max Turner, chefe do departamento financeiro, soou ao lado dela. Ele era um homem na casa dos 30, sempre carregando uma xícara de café e usando a expressão de quem já viu de tudo nesta empresa. O que quer dizer com sobreviveu? Sofia franziu a testa. Max encostou-se na mesa dela, tomando um gole de café. Ninguém toca no Henry. Nunca. Sofia piscou. Ok, isso está ficando estranho. Por que não? Porque ele simplesmente não suporta. Ele tem essa regra. Nenhuma mulher pode tocá-lo. Sofia bufou. Bem, ele poderia ter me avisado antes de ter um colapso, certo? Espera um segundo. Os olhos de Max se arregalaram. Você o tocou. Tecnicamente, sim. Mas foi culpa dele. A gravata estava toda errada e minha necessidade de ordem assumiu o controle. Então eu apenas a ajeitei. Max olhou para ela como se ela tivesse acabado de derramar café na Constituição do ZUA. Você colocou as mãos nele. Eu só arrumei a gravata dele. O homem soltou uma risada, claramente incrédulo. Parabéns, Sofia. Você acabou de quebrar 20 anos de protocolo. Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Ninguém morre por um toque acidental. Mal sabia ela que, dentro do escritório do CEO, Henry estava completamente perturbado. Henry Smith não conseguia se concentrar no trabalho. Seus olhos estavam fixos no relatório aberto na tela do computador, mas nada fazia sentido. Os gráficos, as planilhas, as previsões de mercado, tudo parecia confuso. E tudo por causa de quê? Um único toque. Passou os dedos pela gola da camisa, onde a gravata ainda estava perfeitamente no lugar. Era isso que o deixava tão inquieto. Ele deveria ter sentido desconforto, nojo, ansiedade, mas não sentiu nada disso. Pior, não sentiu nada de ruim. E isso o apavorava. A última vez que alguém o tocara daquela forma, 2 décadas atrás, fora um desastre. Desde então, seu corpo aprendera a rejeitar qualquer contato físico de uma mulher. Mas então, porque Sofia era diferente. Levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira para trás, e caminhou em direção à parede de vidro com vista para a cidade. Seu reflexo no vidro mostrava um homem que, pela primeira vez em muito tempo, não se entendia. Isso tinha que ser uma coincidência, uma exceção. Precisava de estar. 2 horas depois, Sofia estava concentrada em um relatório quando a voz da secretária de Henry soou pelo telefone. O Sr. Smith quer que você vá ao escritório dele. Sofia congelou. De novo. Sim. E traga o relatório da reunião com os investidores. Ele quer que você o entregue diretamente a ele. Diretamente nas mãos dele. Sofia ergueu uma sobrancelha, mas pegou os papéis e caminhou até o escritório do chefe.
Ao entrar, encontrou Henry parado atrás de sua mesa, olhando para ela com a mesma expressão severa e elegível de sempre. Aqui está o relatório, Sr. Smith, disse ela, caminhando em sua direção. Henry estendeu a mão. Ela hesitou por um segundo. Esse cara surtou algumas horas atrás porque eu o toquei, pensou. Ainda assim, estendeu os papéis para ele. E então aconteceu. No momento em que os dedos de Henry roçaram os dela, seu corpo ficou tenso novamente. Foi rápido, sutil, imperceptível para qualquer observador, mas dentro dele, pareceu que mundos colidiam. De novo. Ele sentiu de novo. Um choque percorreu seus nervos. Seu coração pulou uma batida. Tentando disfarçar, ele pegou os papéis muito rapidamente, fazendo uma das folhas escorregar e cair no chão. Droga! Por reflexo, Sofia se abaixou para pegá-la. Mas assim que se levantou, Henry também se abaixou. O resultado? Testa com testa. Foi uma batida leve, mas o suficiente para criar um silêncio constrangedor. Seus olhos estavam muito perto dos dela. Sofia conteve uma risada. Se isso foi um teste de reflexo, parabéns. Você passou. Henry limpou a garganta, endireitando-se, e rapidamente juntou os papéis. Não foi um teste. Ah, claro. Bater cabeças é um ótimo método de trabalho. Ele não respondeu. Apenas virou-se para sua mesa e fingiu que nada havia acontecido. Sofia cruzou os braços. Sr. Smith. Sim. Você está nervoso. Ele olhou para ela com uma frieza calculada. Eu não fico nervoso. Sofia sorriu. Então você não se importaria se eu fizesse isso? Ela ergueu a mão ligeiramente, fingindo que ia tocá-lo novamente. Henry deu um passo para trás tão rápido que quase tropeçou na cadeira. Silêncio. Sofia riu. Uau! Para alguém que nunca fica nervoso, essa foi uma reação bem dramática. Henry lançou-lhe um olhar cortante. Chega por hoje. Pode sair. Sofia saiu, ainda rindo, enquanto Henry, pela primeira vez em anos, não tinha ideia de como lidar com a situação. Ela era um problema. E pior, ele estava começando a gostar disso. Henry Smith estava oficialmente perdido. Após o incidente da gravata e aquele maldito relatório que o forçou a tocar, mesmo que brevemente, nos dedos de Sofia Morris, ele não conseguia mais ignorar a presença dela. E isso o irritava profundamente. Por 20 anos, vivera sem que nada ou ninguém quebrasse sua barreira pessoal. Manteve distância de qualquer contato físico com mulheres, e isso nunca fora um problema. Pelo contrário, tornara-se uma regra firme, um sistema bem estruturado que lhe dava controle sobre tudo. Mas então, Sofia apareceu. Ela era diferente de qualquer outra assistente que ele já tivera. Não parecia intimidada por ele, não tremia ao falar com ele e, pior, não levava suas regras muito a sério. E agora, Henry estava cometendo o erro número 1 para um homem como ele, estava prestando atenção nela. Nas últimas horas, notara seus olhos procurando por Sofia, mesmo sem querer. Ao passar pela cafeteria, viu-a rindo com colegas e sentiu uma irritação absurda sem motivo aparente. Durante uma reunião, percebeu que ela mordia o lábio quando estava concentrada, e seu cérebro armazenou essa informação sem nenhuma razão. E, para sua absoluta frustração, descobriu que Sofia falava sozinha quando estava sozinha. Sim, ele a vira mais cedo no escritório, digitando algo no computador enquanto resmungava baixinho para si mesma. Quem inventou essas planilhas ridículas? Foram projetadas para torturar assistentes. Ela suspirou e então murmurou, se eu errar isso, aposto que ele vai me olhar como se eu tivesse acabado de arruinar a vida inteira dele. Henry ergueu uma sobrancelha. Ela estava falando dele. Ele não deveria estar prestando atenção nisso. Não deveria se importar. Mas se importava. E então, aconteceu. Sofia cometeu um pequeno erro. Foi apenas um erro de formatação no relatório financeiro, nada catastrófico. Mas foi o suficiente para chamar sua atenção. Pegou o papel, analisou o erro e apertou o botão do interfone. Sofia. No meu escritório. Agora. Silêncio do outro lado. Após alguns segundos, ouviu uma voz hesitante. Você quer dizer, agora mesmo? Tipo, agora mesmo. Henry fechou os olhos, sentindo uma onda de impaciência. Foi o que eu disse. 2 minutos depois, Sofia entrou em seu escritório. Se você me chamar assim pelo interfone de novo, posso ter um mini ataque cardíaco. Henry não respondeu. Simplesmente ergueu o relatório, apontando o erro, e encarou.
O que é isso? Sofia inclinou a cabeça, franzindo a testa. Um pedaço de papel. Ele revirou os olhos. O que está errado com este pedaço de papel? Ela pegou a folha e rapidamente a escaneou. Arg. Henry cruzou os braços. Esperando. Ok, admito. Sofia suspirou. Esqueci de alinhar as colunas no segundo gráfico. Mas Sr. Smith, sejamos honestos. Ninguém nunca morreu por causa de uma tabela desalinhada. Se eu quisesse caos, abriria uma empresa de tecnologia e usaria chinelos para trabalhar. Mas não. Tenho uma reputação a zelar. Sofia ergueu uma sobrancelha. Então você não usa chinelos nem em casa. Henry fechou os olhos por um segundo, oficialmente perdendo a paciência. Sofia. Tudo bem, tudo bem. Ela ergueu as mãos. Vou consertar. Chega de tabelas desalinhadas, prometo. Ela se virou para sair. Mas antes de chegar à porta, Henry deixou escapar sem pensar. Você sempre fala sozinha. Sofia congelou no lugar. Lentamente, virou-se para ele. O quê? Henry manteve sua expressão neutra. Vi você resmungando sozinha hoje mais cedo. Você faz isso com frequência. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você me viu falando sozinha. Sim. Ela parecia genuinamente abalada. Oh, não. Sofia cobriu o rosto com as mãos. Isso é terrível. Por quê? Porque faço o meu melhor para parecer pelo menos um pouco normal. E agora você sabe que tenho essa falha. Henry franziu a testa. Falar sozinho é uma falha, não é? Não. Sofia hesitou. Você não está brincando comigo, está? Henry suspirou. Sofia, não tenho tempo para brincar com as pessoas. Sou um CEO bilionário. Ela o encarou por um segundo, depois caiu na gargalhada. E foi aí que Henry percebeu quão confortável se sentia naquele momento. Sofia não parecia impressionada com sua riqueza. Não o tratava como uma figura intocável. E, sem perceber, estava começando a gostar disso. Mas não podia permitir. Se isso continuasse, perderia o controle. E Henry Smith nunca perdia o controle. Nunca. Henry Smith não gostava de distrações. Seu mundo sempre fora estruturado, meticuloso, com cada detalhe planejado para evitar o inesperado. Mas nos últimos dias, tudo parecia fora do lugar. E tudo por causa dela. Sofia Morris. Desde que aquela mulher quebrou suas regras, Henry se viu agindo de maneiras que nunca esperava. Pegou-se prestando atenção demais nela, notando coisas irrelevantes, como a forma como ela franzia a testa ao se concentrar, ou o jeito distraído como brincava com a pulseira enquanto lia um documento. Isso tinha que parar. No entanto, por mais que quisesse manter sua rotina intacta, uma coisa o perturbava mais do que qualquer outra, o toque. Por 20 anos, evitara qualquer contato físico com mulheres. O mero pensamento de alguém cruzar essa fronteira era suficiente para deixá-lo tenso, desconfortável. E então, Sofia apareceu. E nada aconteceu. Sem nojo. Sem desconforto. Sem vontade de se afastar imediatamente. Esse pensamento o atormentava mais do que queria admitir. Não deveria estar pensando nisso. Deveria estar focado no trabalho. Mas enquanto segurava uma caneta de ouro na mão e tentava revisar um contrato multimilionário, sua mente o arrastava de volta ao passado. Um passado que ele evitara a todo custo. Há 16 anos, Henry ainda não era o magnata financeiro que era hoje. Naquela época, era apenas um jovem herdeiro tentando provar seu valor em um mundo de gigantes. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Agora, voltemos à história. E como qualquer jovem ambicioso, acreditava no amor. Seu coração pertencia a Amelia Wright, uma mulher com um sorriso doce e olhos cativantes. Entregara-se completamente àquele relacionamento, acreditando que Amelia era sua parceira, sua confidente, sua futura esposa, até o dia em que descobriu a verdade. Ela não o amava. Amava seu dinheiro, seu status, sua influência. E quando um homem mais poderoso entrou em cena, ela o deixou sem hesitar. O término não foi apenas doloroso, foi humilhante. Henry lembrava-se da cena como se tivesse acontecido ontem, Amelia segurando suas mãos e dizendo, com a voz mais fria imaginável, você nunca foi suficiente. Essas palavras o cortaram como lâminas afiadas. Foi o momento em que algo dentro dele quebrou. Foi quando percebeu que o toque humano podia enganar,
que o afeto podia ser falso, que qualquer proximidade podia ser uma armadilha. E assim ele construiu sua regra. Distanciou-se, ergueu muros. Parou de confiar, parou de se permitir qualquer tipo de vulnerabilidade. Seus relacionamentos tornaram-se superficiais, puramente estratégicos. E então 20 anos se passaram. 20 anos sem tocar em ninguém. Até Sofia morris. Henry piscou algumas vezes, voltando ao presente. Estava segurando a caneta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Seu coração batia mais rápido que o normal. Isso tinha que parar. Não permitiria que uma simples assistente abalasse tudo o que construíra. Se Sofia conseguira romper suas barreiras, então ele as reforçaria ainda mais. Não haveria mais momentos casuais. Sem mais proximidade. Sem mais toques. Determinado a pôr fim a isso, Henry levantou-se e caminhou até a porta. Precisava cortar isso pela raiz. Sofia estava sentada em sua mesa, mastigando uma barra de granola enquanto revisava um documento no computador. Tudo parecia normal até sentir um par de olhos praticamente queimando nela. Olhou para cima e viu Henry Smith parado na frente dela com a expressão mais séria que já vira. Quase engasgou. Sr. Smith. Ele cruzou os braços. De agora em diante, manteremos nosso relacionamento estritamente profissional. Sofia piscou. Espere, isso já não era óbvio. Ele permaneceu firme. Sem piadas. Sem toques. Sem proximidade desnecessária. Sofia o encarou, perplexa. Desculpe, chefe, mas proximidade desnecessária. Mal nos falamos fora do trabalho. O que você acha que estou fazendo? Tentando te seduzir. Henry não esperava essa resposta. Não disse isso. Mas você está agindo como se eu fosse algum tipo de ameaça à sua existência. Ele abriu a boca para argumentar, mas não encontrou palavras. Porque, no fundo, ela estava certa. Ele estava exagerando. Mas precisava reagir a si. Era a única maneira de recuperar o controle. Apenas siga as regras, disse ele com firmeza. Sofia estreitou os olhos, mas não discutiu. Tudo bem, chefe, como quiser. Voltou a digitar, sem lhe dar mais atenção. Henry ficou ali por mais alguns segundos. Por alguma razão, a ideia de Sofia não lhe dar mais atenção o incomodou profundamente. Saiu antes de fazer algo tolo. No dia seguinte, Sofia decidiu manter distância. Se Henry queria profissionalismo frio, ele teria. Simplesmente entregava relatórios, mantinha as coisas estritamente formais e não interagia além do necessário. Mas, para sua surpresa, ele pareceu irritado com isso. Ao longo do dia, notou olhares fugazes, expressões sérias, pequenos sinais de frustração. E então algo inesperado aconteceu. No final da tarde, Henry chamou Sofia em seu escritório. Ela entrou e viu que ele segurava 2 xícaras de café. Entregou-uma a ela. Aqui. Sofia ergueu uma sobrancelha. Você me comprou café? Henry desviou o olhar. O barista cometeu um erro. Peguei por acidente. Ela sabia que era mentira. Ah, certo, porque baristas confundem 2 cafés idênticos para a mesma pessoa o tempo todo. Ele não respondeu. Sofia tentou suprimir um sorriso. Henry Smith estava tentando fazer as pazes de alguma forma. Talvez, apenas talvez, ele estivesse mais confuso do que deixava transparecer. E isso só tornava as coisas ainda mais interessantes. Naquela noite, Henry Smith percebeu algo ainda pior do que seus problemas com o toque. Percebeu que, por mais que tentasse evitar, Sofia Morri já estava em sua cabeça. E não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Henry Smith nunca gostou de eventos sociais. Jantares de gala, recepções de negócios, festas de caridade. Eram sempre as mesmas pessoas, os mesmos sorrisos falsos, as mesmas perguntas superficiais. Mas como CEO da Smith Enterprises, ele não tinha escolha. Sua presença era esperada, e evitar esses eventos só levaria a especulações desnecessárias. Esta noite, ele tinha que comparecer a um leilão de caridade, um evento repleto de executivos de negócios, investidores e socialites fingindo se importar com causas nobres enquanto competiam para ver quem gastava mais dinheiro em itens leiloados. E para piorar, precisava levar um acompanhante. Tradicionalmente, CEOs de grandes empresas compareciam a esses eventos com um acompanhante. Poderia ser um parceiro de negócios, uma noiva ou um amigo influente. No caso de Henry, todas as opções eram igualmente irritantes. E então, sem pensar muito, tomou uma decisão impulsiva.
Sofia, sua assistente, ergueu os olhos do computador, surpresa. Sim. Ele respirou fundo. Tenho um evento de caridade hoje à noite. Preciso de um acompanhante. Você vem comigo. Ela piscou algumas vezes, confusa. Com licença. É um leilão de caridade. Evento simples. Você só precisa estar lá, permanecer discreta e representar a empresa ao meu lado. Sofia cruzou os braços, estudando, então, deixe-me ver se entendi. Ela inclinou a cabeça. Você passou os últimos dias deixando bem claro que não quer proximidade desnecessária, e agora quer que eu vá a um evento com você. Henry manteve sua postura séria. Sim. Ela soltou um suspiro exagerado. Sr. Smith, não sei se você percebeu, mas está enviando sinais muito confusos. Apenas aceite, Sofia. Será melhor do que levar qualquer outra pessoa. Uau! Obrigada pelo entusiasmo. Ele ignorou o sarcasmo e voltou-se para a tela do computador. Vista-se apropriadamente. Pegue você às 7. Sofia abriu a boca para responder, mas desistiu. Se ele queria levá-la ao evento, quem era ela para recusar? Exatamente às 7 horas, Sofia estava pronta. Diferente de seu visual casual no escritório, esta noite, ela estava deslumbrante. Seu vestido preto de alças finas abraçava suas curvas com elegância, nada muito extravagante. O tecido fluido caía perfeitamente, destacando sua postura graciosa. Seu cabelo, geralmente preso em um coque bagunçado no trabalho, agora caía em ondas suaves. Quando Henry chegou, vestido com um smoking preto impecável, ele parou por um segundo ao vê-la. Sofia ergueu uma sobrancelha. Há algum problema? Ele piscou, recuperando rapidamente sua expressão indiferente. Nenhum. Vamos. Caminharam até o carro e, minutos depois, chegaram ao luxuoso salão de eventos. A atmosfera era sofisticada, lustres brilhantes, música clássica tocando suavemente ao fundo e garçons servindo champanhe. Sofia olhou ao redor, percebendo quantos olhos estavam em Henry. Você parece bem popular por aqui. Popular não é a palavra certa. Ah, certo. Você é o CEO misterioso que não toca em mulheres. Aposto que metade dessas pessoas está tentando descobrir como alguém te convenceu a trazer um acompanhante. Ele suspirou. Por favor, controle suas palavras. Ela sorriu. Ah, mas onde está a graça nisso? Enquanto conversavam, vários convidados começaram a se aproximar de Henry para cumprimentá-lo. Ele manteve seu comportamento composto habitual, respondendo educadamente a cada um. Sofia, por outro lado, não pôde deixar de notar uma presença indesejada. Uma mulher alta e loira, de olhos penetrantes, caminhava em direção a eles. Seu vestido vermelho se destacava contra a pele clara, e seu sorriso era calculado. Henry, disse a mulher com uma familiaridade fria. Ele simplesmente assentiu. Amelia. Sofia sentiu a tensão no ar. Esta era Amelia Wright, a mulher que partira o coração de Henry anos atrás. E a julgar pelo olhar em seus olhos, a história deles estava longe de ser esquecida. Estou surpresa em te ver aqui com um acompanhante, disse Amelia, olhando Sofia cuidadosamente. Sofia viu uma oportunidade de se divertir um pouco. Entrelaçou o braço no de Henry e sorriu calorosamente. Oh, ele é um cavalheiro. Nunca me deixaria vir sozinha. Henry enrijeceu. Amelia forçou um sorriso. É mesmo? Bem, Henry sempre foi reservado. Sofia inclinou a cabeça. Talvez ele estivesse apenas esperando a pessoa certa para quebrar essa reserva. Amelia a estudou, mas não respondeu. Então, sem outra palavra, afastou-se. Henry soltou um suspiro pesado. Isso foi desnecessário. Sofia encolheu os ombros. Recuso-me a deixar uma ex minimizar minha presença. Você gosta de causar problemas, não é? Ela sorriu. Digamos apenas que sou boa em nivelar o campo de jogo. Henry a observou por alguns segundos a mais do que deveria. Havia algo diferente nela. Não tinha medo dele. Não estava intimidada. E pela primeira vez naquela noite, percebeu que talvez tê-la ao seu lado não fosse tão ruim. Horas depois, quando finalmente saíram do evento, Sofia estava exausta. Afundou no assento do carro e soltou um longo suspiro. Isso foi mais cansativo do que um dia inteiro no escritório. Henry simplesmente dirigiu em silêncio. Ela o observou por um momento. Então, o evento foi um sucesso. Ele assentiu. Sim, a presença da empresa foi bem recebida. Sofia sorriu. E quanto a mim?
Passei como acompanhante de evento formal. Henry olhou para ela brevemente antes de voltar o foco para a estrada. Você foi tolerável. Ela riu. Isso é o mais próximo de um elogio que vou conseguir. Ele não respondeu. Mas pela primeira vez naquela noite, um sorriso fraco, quase imperceptível, apareceu em seu rosto. Sofia percebeu, e gostou do que viu. Quando chegaram à entrada do prédio dela, virou-se para Henry antes de sair. Obrigada por me levar. Ele assentiu. Boa noite, Sofia. Ela sorriu e saiu do carro. Enquanto Henry observava a porta do prédio se fechar atrás dela, sentiu algo estranho. Deveria estar aliviado por a noite ter acabado. Mas, de alguma forma, não estava. E isso, mais do que qualquer outra coisa, o deixou completamente confuso. Henry Smith não conseguia dormir. O relógio marcava 2h43 da manhã, e ele ainda estava deitado na escuridão de seu luxuoso apartamento, olhando para o teto como se a resposta para suas frustrações estivesse escondida ali. Mas sabia exatamente o que o estava incomodando: Sofia Morris. A noite no evento deveria ter sido apenas uma formalidade. Deveria tê-la levado, cumprido sua obrigação social e seguido com sua vida sem pensar nisso novamente. Mas, em vez disso, sua mente não conseguia apagar a imagem dela. O jeito como ela sorriu ao provocar Amelia. O jeito como seu vestido preto flutuava enquanto caminhava pelo salão. O jeito como segurou seu braço sem hesitar, sem medo, sem a cautela que toda outra mulher demonstrava ao seu redor. E o pior de tudo, ele não sentiu a necessidade de se afastar. Isso o apavorava. Por anos, Henry vivera isolado. O toque humano era algo que evitava. Algo que o deixava desconfortável, até mesmo repelido. Mas Sofia não o afetava da mesma forma. E isso era inaceitável. Fechou os olhos com força, tentando afastar esses pensamentos. Mas toda vez que tentava bloqueá-los, eles voltavam ainda mais fortes. Frustrado, levantou-se e foi até a cozinha pegar um copo d'água. Talvez fosse apenas um capricho passageiro. Algo sem sentido. Só precisava manter sua rotina e ignorar quaisquer pensamentos sobre Sofia. Era só isso. Na manhã seguinte, Henry chegou ao escritório no horário habitual. Caminhou pelo saguão sem olhar para os lados, como fazia todos os dias. Os funcionários se endireitaram quando ele passou, e ninguém ousou interromper seu caminho. Mas então, seus olhos encontraram Sofia. Ela estava sentada em sua mesa, terminando o café, rindo de algo que Max Turner havia dito. Aquele riso. Algo dentro dele se contorceu. Sem perceber, seus passos diminuíram. Foi um detalhe sutil. Mas Max percebeu. O chefe de finanças lançou a Henry um olhar divertido, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Bom dia, Sr. Smith. Max o cumprimentou com um sorriso levemente provocador. Henry endureceu a expressão e continuou andando, ignorando o comentário. Sofia virou-se para ele, segurando uma pasta de documentos. Bom dia, chefe. Pronto para mais um dia intenso de planilhas e reuniões. Ele parou ao lado da mesa dela, olhando para a pasta que ela segurava. O relatório está pronto. Aqui mesmo. Ela estendeu a pasta para ele. Henry hesitou por meio segundo antes de pegá-la. A memória do último toque deles ainda estava fresca em sua mente. Mas para sua surpresa, Sofia não soltou imediatamente. Segurou-a firmemente, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você está bem? A pergunta o pegou de surpresa. O quê? Você parece estranho hoje. Ele manteve sua expressão neutra, puxando a pasta das mãos dela com mais força. Estou perfeitamente bem. Sofia estreitou os olhos, não convencida. Se você diz. Voltou sua atenção para o computador. Mas Henry ficou ali por um segundo a mais do que deveria. Então, sem outra palavra, virou-se e entrou em seu escritório, tentando ignorar o fato de que Sofia podia ver através de sua fachada fria. O dia se arrastou, lento e frustrante. Henry tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando aos últimos dias. Precisava sair dessa. Ela era apenas uma assistente, uma funcionária como qualquer outra. Então, por que não conseguia parar de notar cada pequeno detalhe sobre ela? No final da tarde, decidiu fazer algo para recuperar o controle. Chamou Sofia em seu escritório. Quando ela entrou, parecia completamente à vontade, como se não estivesse lidando com um dos CEOs mais temidos do país. Pode falar, disse ela, encostando-se no batente da porta e cruzando os braços. Henry respirou fundo. De agora em diante, quero manter todas as interações estritamente profissionais.
Sem conversas desnecessárias. Sem piadas. Sofia ergueu uma sobrancelha. Você está falando sério? Sim. Ela inclinou a cabeça, estudando, então presumo que isso também significa que você vai parar de me encarar o tempo todo, certo? Henry enrijeceu. Eu não te encaro. Sofia exibiu um sorriso travesso. Oh, então é só uma coincidência que toda vez que eu olho para cima, seus olhos já estão em mim. Ele manteve sua postura séria. Você está enganada. Ela riu. Se você diz, chefe. Virou-se para sair, mas Henry sentiu algo apertar dentro dele. Antes que pudesse pensar duas vezes, as palavras saíram de sua boca sem que ele percebesse. Está livre para jantar hoje à noite. Sofia parou no meio do caminho. Virou-se lentamente, os olhos ligeiramente arregalados. Espere, o quê? Henry limpou a garganta. Jantar, comigo. Sofia piscou algumas vezes. Isso é uma piada. Não. Ela o estudou por alguns segundos. E eu aqui pensando que ela não queria conversas desnecessárias. É um jantar de negócios. Claro que é. Ela sorriu, e Henry percebeu que já havia perdido essa batalha. 2 horas depois, Henry e Sofia estavam sentados em um restaurante elegante. Sofia olhou para o cardápio, fingindo estar impressionada. Uau, até os preços aqui parecem arrogantes. Henry não respondeu. Então? É assim que você sempre convida alguém para jantar? Sem explicação. Sem aviso. Ele pousou o cardápio na mesa. Imaginei que você não diria não. Ela riu. E não disse. Só estou surpresa. O garçom veio anotar os pedidos e, assim que se afastou, Sofia inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Porque você me trouxe aqui, Henry. Ele hesitou. Eu te disse, é um jantar de negócios. Mentiroso. Ele ergueu uma sobrancelha. O quê? Você não me trouxe aqui a negócios. Está tentando testar alguma coisa. Henry ficou completamente imóvel. Sofia sorriu. Vi seu rosto no evento ontem à noite. Você está tentando descobrir o que mudou. Apoiou o queixo na mão, estudando o que aconteceu com você. Henry não respondeu. Porque, pela primeira vez, não tinha uma resposta. E pior, não tinha certeza se queria uma. Quando a noite terminou, Henry a levou para casa. Estacionou o carro e ficou em silêncio. Sofia sorriu. Admito, foi um jantar agradável. Henry manteve os olhos no volante. Sofia. Ela olhou para ele. Sim. Houve um momento de hesitação. Então, finalmente, ele disse o que estava em sua mente, o que você fez comigo. Sofia congelou. Então, um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu em seus lábios. Nada. Abriu a porta e saiu. Henry ficou ali, sozinho, com a resposta dela e quando em sua mente. Mas ele sabia. Sabia que, por mais que ela insistisse que não havia feito nada, a verdade era muito mais simples. Sofia Morris havia mudado tudo. E agora, ele não tinha ideia do que fazer a respeito. Henry Smith nunca se sentira tão fora de controle. Nos dias seguintes ao jantar, tentou de tudo para voltar à sua rotina habitual, para ignorar os pensamentos constantes sobre Sofia Morris. Mas a cada dia que passava, tornava-se mais óbvio que algo dentro dele havia mudado. O problema era que não sabia como lidar com isso. Antes, tudo era simples. Chegava ao escritório, revisava relatórios, fechava negócios e saía sem se importar com ninguém além do necessário. Agora, pegava-se procurando por Sofia nos corredores, tentando captar sua risada, sentindo sua presença antes mesmo de vê-la. E pior, sempre que ela se aproximava, seu corpo reagia de uma forma que nunca antes. Seu coração batia mais rápido. Sua respiração mudava sutilmente. Notava pequenos detalhes sobre ela que nunca notaria antes. Foi quando percebeu o quão perigoso isso era. Sofia estava se tornando uma distração, e ele não podia se dar ao luxo de ter distrações. Precisava consertar isso antes que fosse tarde demais. No meio da tarde, Henry estava na sala de conferências revisando um contrato quando ouviu uma risada alta do lado de fora. Sofia. Sabia que era ela antes mesmo de olhar. Sua risada era leve, espontânea, cheia de vida. Algo que não combinava com a atmosfera fria e séria do escritório, mas que de alguma forma tornava tudo menos monótono. Olhou através da parede de vidro e a viu conversando com Max Turner, e isso o incomodou mais do que deveria.
Max estava ligeiramente inclinado em direção a Sofia, dizendo algo que a fez rir novamente. Henry cerrou a mandíbula. Por que diabos estava sentindo isso? Ciúmes. Impossível. Ele nunca sentia ciúmes. Nunca. E ainda assim, lá estava ele, observando Max Turner e sentindo uma irritação crescente que não fazia sentido. Então, antes mesmo de perceber, estava de pé. Caminhou direto em direção a eles. Sofia. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela se virou para ele com um sorriso, mas este desapareceu no momento em que viu sua expressão. Sim, chefe. Preciso falar com você. Agora. Max ergueu uma sobrancelha, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Bem, acho que essa é a minha deixa para sair. Foi um prazer falar com você, Sofia. Deu-lhe uma piscadela e se afastou. Henry odiou aquilo. Sofia cruzou os braços. Qual é o problema? Ele não respondeu imediatamente, porque não tinha ideia do que dizer. Havia chamado-a por impulso, sem sequer ter um motivo real. Sofia inclinou a cabeça. Henry, você está bem. Henry piscou, como se só agora percebesse o quão ridículo estava agindo. Soltou um suspiro pesado, frustrado consigo mesmo. Esqueça. Volta ao trabalho. Virou-se para sair, mas então sentiu um toque leve em seu pulso. Era suave, quase imperceptível, mas foi o suficiente para fazê-lo congelar. Olhou para a mão dela em seu pulso, e seu coração disparou. Henry, disse ela, a voz mais suave desta vez. Pode ser honesto comigo. O que está acontecendo? Não podia contar a ela, porque a verdade era que nem ele mesmo sabia. Então fez o que fazia de melhor, afastou-se. Nada. Volta ao trabalho. E com isso, saiu sem olhar para trás. Mas sabia que já havia perdido essa batalha, porque o toque dela ainda queimava em sua pele. Nos dias que se seguiram, Henry fez tudo o que pôde para evitar Sofia. Começou a delegar mais tarefas para sua equipe, evitou passar pelo departamento dela e até se forçou a não olhar quando sabia que ela estava por perto. Mas nada disso funcionou, porque quanto mais tentava evitá-la, mais ela parecia estar em toda parte. Entrava no elevador. Sofia estava lá. Ia pegar café. Sofia já estava na cafeteria. Ficava até tarde no escritório. Sofia estava saindo na mesma hora. Era como se o universo estivesse se divertindo às suas custas. E então, um dia, ela o confrontou. Sofia bateu na porta de seu escritório e entrou sem esperar resposta. Henry sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ela fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Chega, Henry. O que está acontecendo? Ele manteve a postura firme. Não sei do que você está falando. Não sabe. Então por que tem-me evitado? Ele não respondeu. Sofia soltou um suspiro exasperado. Se for por causa daquela noite no jantar, apenas diga. Fiz algo errado. Não. Então por que está agindo como se eu fosse algum tipo de ameaça? Henry passou a mão no rosto, sentindo seu cansaço aumentar. Sofia, não é nada. Apenas esqueça. Ela o estudou por alguns segundos, depois deu-lhe um sorriso conhecedor. Henry, você está com medo de mim? Seus olhos dispararam para encontrar os dela instantaneamente. Não seja ridícula. Então prove. Ela se aproximou. Henry não se moveu. Se você realmente não sente nada, então não há motivo para ficar desconfortável, certo? Deu outro passo. Seu coração acelerou. Ela ergueu a mão e tocou levemente seu pulso. O toque foi gentil, mas atingiu Henry como um choque elétrico. Sofia sorriu. Viu? Você está nervoso. Henry imediatamente se afastou. Isso não significa nada. Claro que não, ela riu. Você só está pálido como uma folha de papel e parecendo um adolescente que acabou de ser beijado pela primeira vez. Ele não achou graça. Sofia, pare com isso. Não, porque sei que há algo a que eu... E... Ela o estudou atentamente. E vou descobrir o que é. Henry não respondeu. Não conseguia. Porque naquele momento, percebeu que Sofia estava certa. Havia algo ali. Algo que ele não estava pronto para enfrentar. E por mais que tentasse negar, sabia que não conseguiria evitar por muito mais tempo. Henry Smith estava chegando ao seu limite. Nos últimos dias, tentara todas as táticas possíveis para ignorar o fato de que Sofia Morris estava se tornando sua maior distração.
Mas nada funcionou. Evitá-la só tornava o desejo de olhá-la mais forte. Fingir não se importar só o deixava mais irritado. E agora, para piorar, ela sabia. Sofia sabia que algo havia mudado nele. E isso a tornava um problema ainda maior. Ela começara a pressioná-lo. Testando os limites que ele sempre mantivera tão firmes. Tocando seu pulso sem hesitar. Provocando seu desconforto. Fazendo-o sentir coisas que não deveria sentir. Não queria dar a ela esse poder. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia mais fingir que não era afetado. E então veio o golpe final. Naquela noite, Henry tinha um evento corporativo no terraço de um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Sabia que Sofia estaria lá, seu trabalho exigia. Mas não estava preparado para o que viu. No momento em que chegou, seus olhos a encontraram imediatamente. Sofia usava um vestido cor de vinho escuro. Elegante. Perfeitamente ajustado. Com um design de costas abertas que revelava apenas o suficiente. Seu cabelo caía em ondas suaves. E o sorriso que ela dava aos que a rodeavam era brilhante. Sem esforço. Fácil demais. Henry odiou o jeito como se sentiu ao vê-la assim. Não sabia exatamente o que era. Mas se tivesse que descrever, diria que parecia possessividade. E isso era perigoso. Muito perigoso. A noite se arrastou. Tentou manter a compostura. Cumprimentando investidores. Discutindo negócios. Evitando a presença de Sofia sempre que possível. Mas toda vez que olhava para a sala, lá estava ela. Rindo. Conversando com alguém. Brilhando como se fosse destinada a ser o centro das atenções. Então, viu algo que ultrapassou os limites. Sofia estava no bar, conversando com um homem que Henry conhecia bem, Nathan Carter. Um empresário charmoso. Habilidoso. Bem conhecido por suas maneiras sedutoras. E que nunca perdia uma oportunidade com uma mulher bonita. Henry viu o momento exato em que Nathan colocou a mão na cintura de Sofia. Algo dentro dele estalou. Sem pensar, atravessou a sala rapidamente. Sofia estava rindo de algo que Nathan havia dito quando sentiu uma presença ao seu lado. Antes que pudesse reagir, Henry agarrou seu braço. Firme, mas não áspero. Ela se virou para ele. Assustada. Henry. Nathan ergueu uma sobrancelha. Ora, se não é Henry Smith. Interrompendo algo. Henry ignorou o comentário e olhou diretamente para Sofia. Preciso falar com você. Agora. Ela piscou, confusa. Estamos no meio de uma conversa. Pode esperar um minuto. Henry não respondeu. Apenas apertou seu aperto ligeiramente, o suficiente para que ela sentisse a tensão em seu toque. Nathan riu, como se entendesse tudo. Calma, Henry. Não ia roubar sua garota. Os olhos de Sofia se arregalaram. O quê? Não. Mas Henry já a estava puxando para longe. Levou-a para uma área mais isolada do terraço, longe de olhares indiscretos. Sofia puxou o braço livre e cruzou os braços. Qual é o seu problema? Henry passou a mão pelo cabelo, exalando profundamente. Ele estava-te tocando. Ela piscou. E daí? Foi apenas um toque casual. Ele encontrou os olhos dela, inabalável. Eu não gostei. Sofia ficou sem palavras por um momento. Então, lentamente, um sorriso provocador se formou em seus lábios. Henry, você está com ciúmes. Ele engoliu em seco. Não. Então qual é a razão para tudo isso? Ele não tinha resposta. Sofia se aproximou. Me diga a verdade. Henry sentia o cheiro dela. A proximidade era sufocante, avassaladora. Não há verdade, disse ele, a voz baixa. Ela inclinou a cabeça, estudando, então, se eu fizesse de novo, com outro homem, você não se importaria. Henry fechou os olhos por um breve segundo. Então, antes que pudesse se impedir, segurou a nuca dela e a beijou. Foi rápido, intenso, sem hesitação. Sofia congelou por um segundo, mas depois o beijou de volta, agarrando-o pelas lapelas do paletó. O mundo ao redor deles desapareceu. O barulho da festa sumiu. Tudo o que existia era o toque deles. Henry foi ao primeiro a se afastar. Abriu os olhos lentamente e viu Sofia olhando para ele, surpresa, sem fôlego. E foi aí que a realidade o atingiu. Isso nunca deveria ter acontecido, disse ele, o tom frio. Sofia piscou. O quê? Ele deu um passo para trás.
Foi um erro. Ela cruzou os braços, os olhos fixos nos dele. Então você me beija assim, e agora decide que foi um erro. Henry não sabia o que dizer. Ainda podia sentir o gosto dela em seus lábios. Seu corpo ainda queimava onde ela o tocara. Mas não podia deixar isso ir adiante. Não podia deixá-la ter esse tipo de poder sobre ele. Esqueça, disse ele, forçando a voz a permanecer fria. Sofia soltou uma risada sarcástica. Henry, você é inacreditável. Ele se virou para sair. Mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, sentiu a mão dela em seu braço novamente. Não fuja. Ele parou. Mas não olhou para ela. Ela se aproximou. Você me beijou, Henry. Você me puxou. E agora quer fingir que não aconteceu. Ele fechou os olhos por um momento, tentando recuperar o controle. Então, sem se virar, disse a única coisa que poderia afastá-la, foi apenas um impulso. Só isso. Sofia ficou parada. Henry sentiu a tensão em seu silêncio. Então ela soltou seu braço. Tudo bem, se é assim que você quer jogar, então vamos jogar assim. Não havia raiva em sua voz, apenas determinação. E naquele momento, Henry soube que não a havia afastado. Se alguma coisa, ele tinha acabado de tornar as coisas ainda mais perigosas. E agora não tinha mais para onde correr. Henry Smith estava perdendo o controle. Nos dias seguintes ao beijo, fez tudo ao seu alcance para fingir que nunca aconteceu. Ignorou Sofia no escritório, enterrou-se em reuniões, contratos, qualquer coisa para manter sua mente ocupada. Criou ainda mais distância profissional, recusando-se a deixar seus olhos se encontrarem por mais de alguns segundos. Mas nada disso funcionou. Porque toda vez que fechava os olhos, ainda podia sentir o gosto dela em seus lábios. Toda vez que ouvia sua risada em algum lugar do escritório, lembrava-se do calor de seu corpo contra o dele. E toda vez que via Sofia passar por ele sem sequer olhar em sua direção, algo apertava em seu peito. Ela estava jogando sujo. Não o confrontou, não exigiu explicações, não fez perguntas. Simplesmente agiu como se ele não existisse. E isso estava matando um pouco mais a cada dia. Na sexta à noite, Henry decidiu que precisava sair. Não era muito de beber. Mas esta noite, não queria pensar. Então foi a um bar sofisticado no centro da cidade. Um lugar discreto onde CEOs e executivos iam relaxar após semanas exaustivas. Pediu um whisky e sentou-se no canto mais afastado da sala, copo na mão, mente cheia de pensamentos que não deveria ter. Mas então, as coisas pioraram. Porque no momento em que se recostou na cadeira para tomar um gole, viu Sofia entrar no bar. E ela não estava sozinha. Ao lado dela, rindo e parecendo completamente à vontade, estava Max Turner. Henry sentiu o sangue ferver. Não sabia o que era pior. O fato de ela estar ali, no mesmo bar que ele, ou o fato de estar com outro homem. Pior ainda, Max. Max era perspicaz. Sabia exatamente o que estava fazendo. E por mais que Henry tentasse fingir que não se importava, ele se importava. Odiava a ideia de Sofia com qualquer outro homem. Ela ainda não o tinha visto. Mas então, como se pudesse sentir seu olhar, ergueu os olhos em sua direção. Um momento de silêncio. Seus olhos se encontraram. O corpo de Henry ficou rígido. Sofia manteve o contato visual por um breve momento. Então sorriu. E voltou sua atenção para Max, como se Henry nem estivesse ali. Henry apertou o copo com força. Ela estava jogando contra ele. E estava ganhando. 10 minutos depois, Henry já tinha visto o suficiente. Não ia ficar ali, fingindo não se importar, enquanto Sofia ria e conversava com Max como se ele não existisse. Então, antes que pudesse mudar de ideia, levantou-se e caminhou em direção a ela. Max o notou primeiro. Ah, Henry, o que está fazendo aqui? Henry não respondeu. Olhou diretamente para Sofia. Podemos conversar. Sofia ergueu uma sobrancelha. Agora. Agora. Ela pareceu divertida com aquilo. Desculpe, mas estou ocupada. Henry sentiu sua paciência escorregar. 5 minutos. É tudo que preciso. Sofia soltou um suspiro dramático e olhou para Max. Você se importa? Max deu de ombros. Contanto que ele não te sequestre, vá em frente. Sofia sorriu e se levantou. Tudo bem, então. 5 minutos. Henry agarrou seu braço e a levou para um canto mais tranquilo do bar. Sofia virou-se para ele, cruzando os braços. Bem.
O que era tão importante? Henry não sabia por onde começar. Olhou para ela, tentando encontrar as palavras certas, tentando não parecer tão desesperado quanto se sentia. Mas então Sofia inclinou a cabeça e sorriu novamente. Henry, você está com ciúmes. Foi como se um choque elétrico percorresse seu corpo. Não podia negar, mas também não podia admitir. Não seja ridícula. Ela ergueu uma sobrancelha. Então por que está aqui, me puxando para longe do meu encontro? Seus punhos se cerraram. Isso não é um encontro. Oh, e você decide com quem eu saio agora? Henry não respondeu. Sofia deu um passo mais perto. Me diga a verdade, Henry. O que você quer de mim? Ele não sabia. Ou melhor, sabia. Mas não podia dizer. Então, em vez de falar, agiu. Antes que pudesse se impedir, segurou a nuca dela e a beijou. Isso foi diferente do primeiro beijo. Não foi um impulso. Foi rendição. Sofia respondeu imediatamente. Agarrou as lapelas do paletó dele, puxando-o para mais perto, seus lábios se movendo juntos, suas respirações se misturando. O bar, as pessoas, o mundo desapareceram. Apenas eles existiam. Quando finalmente se afastaram, Henry viu isso nos olhos dela. Nada seria o mesmo novamente. Isso ainda é um erro? Perguntou Sofia, sem fôlego. Ele passou a mão no rosto, frustrado consigo mesmo. Sim. Sofia riu. Bem, eu não acho. Henry não sabia mais o que fazer. Mas sabia de uma coisa, não podia mais fugir disso. Henry Smith nunca estivera tão fora de controle. Passara a vida inteira evitando emoções, mantendo-se distante de qualquer coisa que pudesse ameaçar seu autocontrole. Mas agora, olhando para Sofia Morris, ainda sentindo o gosto dela em seus lábios, sabia que havia perdido completamente essa batalha. Beijou-a novamente, sem pensar, sem hesitar, sem barreiras. Desta vez, não havia tensão, nem resistência. Havia apenas ele e ela e o desejo inegável que não podiam mais ignorar. Sofia correspondeu à intensidade dele e agarrou sua camisa com força. Como se não tivesse intenção de deixá-lo ir. Como se finalmente tivesse conseguido o que queria desde o início. Quando se afastaram, ofegantes, Henry não conseguiu dizer uma palavra. Não precisava. Sofia sorriu. Finalmente. Algo se revirou dentro dele. Não sabia mais o que era certo ou errado. Mas sabia que não podia mais lutar contra isso. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. Henry tentou agir como se nada tivesse acontecido. Forçou-se a manter sua postura profissional habitual, a não demonstrar nada. Mas, pela primeira vez, Sofia não o deixou. Ela estava em toda parte. No escritório, olhava para ele com aquele sorriso provocador. Nos corredores, passava um pouco perto demais. Durante as reuniões, encarava-o como se soubesse exatamente o que ele estava tentando esconder. E Henry percebeu que estava em desvantagem. Porque, ao contrário dele, Sofia não tinha medo de admitir o que queria. E a cada dia que passava, ele estava cedendo. Na sexta-feira, chegou ao escritório e encontrou um café em sua mesa. Franziu a testa. O que é isso? Sofia sorriu de sua mesa. Um café. Por quê? Porque eu quis. Ele olhou para ela, tentando entender o gesto. Sofia apenas continuou sorrindo. E então Henry percebeu que estava sorrindo também. Não podia mais negar. Ela o afetava, de uma forma que ninguém jamais havia feito. E não tinha certeza se queria mais fugir disso. Naquela noite, Henry estava em seu apartamento, tentando trabalhar, quando ouviu uma notificação no celular. Uma mensagem. Estou na frente do seu prédio. Vai-me convidar para subir? Ou vai continuar fingindo que nada está acontecendo? Henry sentiu o coração disparar. Podia ignorar. Podia simplesmente não responder. Mas não queria. Então respondeu. Henry, suba. Minutos depois, Sofia estava parada na frente dele, vestia roupas casuais, jeans e uma blusa preta. Mas para Henry, nunca parecera tão bonita. Cruzou os braços e sorriu. Você não é tão difícil de quebrar, sabia? Henry a observou em silêncio. E então fez o que queria fazer desde o primeiro dia. Puxou-a para perto e a beijou. Desta vez, sem medo. Sem hesitação. O beijo que começou como uma faísca transformou-se em um fogo incontrolável. Henry puxou Sofia para mais perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu,
suas mãos explorando suas costas enquanto finalmente se permitia sentir tudo o que vinha negando. Sofia não se conteve. Queria-o há muito tempo. E agora, não havia mais barreiras. O apartamento dele estava silencioso, mas o ar entre eles estava carregado. Henry sabia que deveria parar. Mas não conseguia. A sensação da pele dela sob seus dedos. O cheiro dela. O jeito como seus lábios se encaixavam perfeitamente nos dele. Era tudo intenso demais. Mas no momento em que Sofia deslizou as mãos sobre o peito dele, tentando desabotoar sua camisa, ele recuou. Foi automático. Instintivo. Afastou-se como se tivesse sido sacudido por eletricidade. Sofia olhou para ele, confusa. O que foi? Henry passou a mão pelo cabelo, respirando fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia palavras certas. Não estava pronto. Ainda não. Sofia cruzou os braços, estudando. Henry, quer que eu vá embora? O pensamento dela saindo deixou um vazio estranho em seu peito. Não queria que ela fosse. Mas também não sabia como avançar. Então fez a única coisa que sabia fazer. Acho que isso foi um erro. Sofia congelou. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Então ela riu. Mas não era divertimento. Era descrença. Um erro. Sério, Henry. Ele não respondeu. Sofia balançou a cabeça, desapontada. Sabe de uma coisa? Eu deveria ter esperado isso. Você sempre faz isso, não é? No momento em que algo parece fora do seu controle, você o afasta. Henry não negou. Porque ela estava certa. Sofia pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro. Você não pode fugir disso para sempre, Henry. E então ela se foi. Henry ficou ali. Sozinho. Sentindo o eco da presença dela ainda preenchendo o apartamento. E pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente perdido. Nos dias que se seguiram, Henry enterrou-se no trabalho. Se antes era reservado, agora era praticamente um fantasma em seu próprio escritório. Evitava Sofia a todo custo. Se entrava no elevador e a via lá, saía antes que as portas se fechassem. Se ela entrava na sala de conferências, encontrava um motivo para sair antes que pudessem ficar sozinhos. Mas sabia que isso não poderia durar para sempre. E estava certo. Era tarde da noite quando Sofia finalmente o encurralou. Henry estava saindo do escritório quando a viu parada ao lado de seu carro. Estava esperando por ele, braços cruzados, determinação estampada no rosto. Considerou voltar para dentro. Mas sabia que ela não deixaria isso passar facilmente. Com um suspiro, caminhou em direção a ela. Sofia, o que está fazendo aqui? Estou esperando você parar de agir como um idiota. Sua expressão endureceu. Não é tão simples. Sim, é. Você que está complicando. Henry destravou o carro, mas antes que pudesse abrir a porta, Sofia colocou a mão sobre a dele. O toque foi suave, mas elétrico. Ele congelou. Ela se aproximou. Me diga a verdade, Henry. Ele tentou se afastar. Mas ela segurou firme. Você me quer? Sim ou não? Henry fechou os olhos. Então disse a verdade. Sim. Sofia sorriu. Então pare de fugir. Ele olhou para ela. E se eu estragar tudo? Ela riu. Você já está estragando. Henry sabia que ela estava certa. E naquele momento, tomou sua decisão. Soltou um suspiro pesado. E então, puxou Sofia para um beijo. Desta vez, não recuou. Sem medo. Sem hesitação. Sem intenção de deixá-la ir. Desta vez, Henry não recuou. Segurou Sofia firmemente, aprofundando o beijo com toda a intensidade que vinha tentando negar. Não havia mais muros. Sem mais desculpas. Apenas os dois, finalmente cedendo ao inevitável. Sofia respondeu sem hesitar, agarrando a gola da camisa dele e puxando-o para mais perto, como se finalmente tivesse conseguido o que queria desde o primeiro dia. Então, um trovão ribombou no céu. Afastaram-se o suficiente para perceber que a chuva estava chegando. Sofia riu, as mãos ainda agarradas à camisa dele, parece que o universo quer tornar esta cena ainda mais dramática. Henry olhou para as nuvens pesadas acima. E então, tomou uma decisão. Entre no carro. Sofia o estudou por um momento. Então, sorriu e obedeceu.
Os primeiros minutos dentro do carro foram silenciosos. Sofia manteve os olhos nele, esperando que ele falasse primeiro. Henry, por outro lado, ainda tentava processar o que acabara de fazer. Havia beijado ela. De novo. E desta vez, não podia fingir que era um erro. Porque não era. Era a coisa mais certa que fizera em anos. Sofia recostou-se no banco, cruzando os braços. Então, esta é a parte em que você foge de novo. Henry não desviou o olhar. Não. Bom. Ela sorriu. Porque eu estava ficando cansada disso. Ele passou a mão pelo cabelo, exalando. Não sou bom nisso. Sofia ergueu uma sobrancelha. Bom em quê? Ele hesitou. Relacionamentos. Sofia riu. Nem eu. Mas não acho que isso seja um problema. Henry olhou para ela. E se eu estragar tudo? Ela encontrou seu olhar, inabalável. Então, nós consertamos. Nunca conhecera ninguém como ela. Alguém que não tinha medo. Alguém que não se afastava. E pela primeira vez, quis acreditar que talvez, apenas talvez, ele também pudesse parar de fugir. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. E ainda assim, nada mudou. Ainda eram Henry Smith e Sofia Morris, chefe e assistente, CEO e funcionária. Mas agora havia algo mais. Seus olhares demoravam um pouco mais. Seus toques eram mais frequentes, mesmo que sutis. E acima de tudo, havia uma tensão tácita entre eles. Sofia adorava testar seus limites. Uma vez, durante uma reunião, deixou cair deliberadamente uma caneta perto dele. Quando se abaixou para pegá-la, sussurrou alto o suficiente para ele ouvir: "Você está me olhando." Henry não reagiu. Mas por dentro, sentiu. Ela o desafiava constantemente. E a pior parte? Ele gostava. Mas Henry ainda não estava totalmente pronto. Manteve o relacionamento deles em segredo. Nunca falou sobre isso. Nunca fez nada para torná-lo oficial. E Sofia percebeu. Foi em uma sexta à noite, enquanto jantavam no apartamento dele, que ela finalmente tocou no assunto. Até quando vamos manter isso? Henry olhou para ela, confuso. Manter o quê? Sofia pousou o garfo e cruzou os braços. Você sabe o que quer dizer. Isso. Nós. Você age como se estivéssemos juntos, mas ao mesmo tempo, mantém tudo tão quieto que parece que estamos escondendo um C. Do outro lado, o homem soltou uma risada baixa. Só queria saber como está. Ouvi dizer que a sua padaria está a ir bem. Júlia sentiu o estômago revirar. A última pessoa de quem queria ouvir notícias naquele momento era Eric, o seu ex-namorado. Ele fazia parte de um passado que queria esquecer, um passado cheio de promessas vazias e desilusões que ensinaram a não confiar tão facilmente. Não sei como conseguiu o meu número, mas por favor, não me ligue mais, disse ela firmemente. Júlia, espere. Só queria conversar. Mas ela já tinha desligado. O coração batia demasiado depressa. Não precisava disto. Não agora. Respirou fundo, tentando recompor-se. Mas mesmo depois de alguns minutos a ignorar, o desconforto persistia. Mais tarde, quando William entrou na padaria e a encontrou distraída, soube que algo estava errado. Está tudo bem. Júlia hesitou por um momento antes de responder. Nada sério. Apenas uma chamada indesejada. Franziu a testa. Alguém a incomodou. Forçou um sorriso. Não é nada com que precise de se preocupar. William colocou a mão sobre a dela na mesa. Se alguém a perturbou, quer saber. Suspirou, sentindo que não conseguia esconder isso dele. Foi o meu ex-William. Ficou em silêncio por um momento. Ele quer alguma coisa? Não sei, e não quero descobrir. William assentiu, mas Júlia notou a tensão na sua mandíbula. Confia em mim, certo? Perguntou ela. Olhou nos olhos dela. Claro que confio. Então não há nada com que se preocupar. Forçou um pequeno sorriso. Tudo bem. Mas Júlia sabia que William não deixaria isto passar tão facilmente. No dia seguinte, enquanto Júlia estava ocupada na padaria, William decidiu investigar por conta própria. Não gostava da ideia de alguém do passado de Júlia voltar para a perturbar. E quando finalmente descobriu quem era Eric, o seu sangue ferveu. Eric não era um ex-namorado qualquer. Era um homem que tinha menosprezado os sonhos de Júlia, que não a apoiara quando ela mais precisava. William não ia deixar alguém assim voltar à vida dela.
Naquela noite, enquanto esperava que Júlia fechasse a padaria, decidiu dizer o que pensava. Quero que me prometa algo. Disse ele, cruzando os braços. Júlia olhou para ele, surpreendida. O quê? Que não vai deixar este homem arruinar o que construímos. Franziu a testa. William, ele não significa nada para mim. Então por que ficou tão perturbada desde que ele ligou? Desviou o olhar por um momento. Porque ele faz parte de um passado que prefiro esquecer. William pegou na mão dela. Então esqueça. Tem um futuro para construir. Os olhos de Júlia suavizaram-se. E esse futuro inclui-o. Sorriu ligeiramente. Se quiser, sim. Respirou fundo antes de apertar a mão dele. Quero. E naquele momento, Júlia percebeu que o passado já não tinha poder sobre ela. O futuro era o que importava agora. E sabia exatamente com quem queria partilhá-lo. O sol estava a pôr-se sobre a cidade costeira, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Uma leve brisa marítima balançava suavemente as cortinas da padaria enquanto Júlia terminava os últimos detalhes do dia. O negócio tinha sido movimentado, mas não se podia queixar. As coisas estavam a correr melhor do que alguma vez imaginara. William entrou, encostando-se ao balcão com um sorriso tranquilo. Está cansada? Perguntou ele. Júlia soltou um suspiro e sorriu. Um pouco, mas vale a pena. Notou o brilho nos olhos dela. Nunca duvidei disso. Olhou para ele com carinho. Nunca teria chegado tão longe sem si. William pegou na mão dela, entrelaçando os seus dedos com os dela. Teria chegado, mas estou feliz por termos feito isto juntos. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som das ondas a quebrar na costa. Então William respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Júlia, já pensou no futuro? Ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer? Quero dizer. Hesitou por um momento antes de sorrir. Vê-se comigo daqui a 10, 20, 50 anos. O coração dela acelerou. Sim, respondeu sem hesitar. William sorriu ligeiramente e soltou a mão dela por um momento. Que bom, porque eu também me vejo. Antes que Júlia pudesse processar o que ele estava a dizer, William colocou uma mão no bolso e ajoelhou-se à frente dela. O tempo pareceu parar. Os seus olhos arregalaram-se ao ver a pequena caixa de veludo nas mãos dele. O coração de Júlia batia tão depressa que mal conseguia respirar. Júlia, desde o momento em que pagou a minha passagem de autocarro, a minha vida mudou. Nunca imaginei que uma mulher como você cruzasse o meu caminho e virasse tudo o que eu conhecia de cabeça para baixo. Lágrimas encheram os seus olhos. William continuou. Ensinou-me que a felicidade não é sobre dinheiro ou estatuto. É sobre estar com alguém que faz tudo valer a pena. E você faz tudo valer a pena. A sua voz vacilou ligeiramente com a emoção. Não consigo imaginar a minha vida sem si. Quero construir cada dia ao seu lado, partilhar cada riso, cada sonho e cada momento. Abriu a pequena caixa, revelando um anel de diamante delicado e elegante. Júlia, quer casar comigo? Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não precisou de pensar. Sim, respondeu, a voz a tremer. William sorriu, deslizando o anel no dedo dela antes de se levantar e puxá-la para um abraço apertado. Todo o café irrompeu em aplausos. Os clientes restantes observaram a cena com emoção, e até alguns funcionários enxugaram discretamente as lágrimas. Júlia riu por entre as lágrimas, segurando o rosto de William com ambas as mãos. Amo. Ele sorriu. Amo-a mais. E então beijou-a. Um beijo cheio de emoção, promessas e um futuro que começou ali mesmo, naquele exato momento. O casamento realizou-se alguns meses depois, num final de tarde perfeito à beira-mar. A cerimónia foi simples, mas incrivelmente bonita. O altar foi montado na areia com flores brancas a ladear o corredor. O som das ondas e a brisa suave criaram uma atmosfera mágica. Júlia caminhou lentamente pelo corredor branco, usando um vestido leve e delicado que se movia suavemente com o vento. Os seus olhos estavam fixos em William, que estava no altar, olhando para ela com amor e admiração. Nunca se sentira tão feliz, tão segura de algo na sua vida. Quando finalmente chegou a ele, William pegou nas suas mãos, sorrindo. O oficiante começou a cerimónia, mas para eles, parecia que o mundo ao redor tinha desaparecido. Júlia. William começou quando chegou a hora dos votos. Desde o momento em que a conheci, percebi que a minha vida estava incompleta sem si. Pensei que tinha tudo, mas não sabia o que era a verdadeira felicidade. Sorriu por entre as lágrimas.
Mostrou-me que a verdadeira riqueza está nos momentos simples, no amor genuíno e no desejo de construir algo juntos. E é exatamente isso que quero para o resto da minha vida. Julia apertou as mãos dele, tentando conter as lágrimas. William, disse ela, a voz cheia de emoção. Fez-me acreditar que os sonhos podem tornar-se realidade. Não só acreditou em mim, como me ajudou a construir um futuro que nunca pensei ser possível. Respirou fundo, enxugando uma lágrima que caíra. Prometo estar ao seu lado em cada desafio, cada vitória e cada momento simples que a vida nos der. William sorriu, pescando os olhos para conter as próprias lágrimas. O oficiante sorriu para eles antes de concluir. Pelo poder investido em mim, declaro-vos marido e mulher. William não esperou mais um segundo. Acariciou o rosto de Julia e beijou-a enquanto os convidados irrompiam em aplausos. O som das ondas, as palmas e os sorrisos alegres ao redor tornaram o momento ainda mais especial. E naquele instante, enquanto os seus corações batiam em perfeita sincronia, Julia e William sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. O que achou da história de Julia e William? Partilhe a sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, como classificaria esta história? Subscreva o canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de ver mais histórias emocionantes clicando aqui no ecrã final.